Olá, boa noite. Olá, pessoal. Estamos começando uma live do GECOM hoje muito especial, depois de um tempo sem novas lives. Hoje recebendo uma convidada muito especial, que é a doutora Kátia Souto. Então vamos fazer... Boa noite. Oi, Boa boa noite. noite. E Tudo aí, bem? Kátia? Tudo Tudo bem? bem? Como é que vai, Motinho? Tudo Tudo bem? ótimo, maravilhoso. Maravilhoso. Então, como eu ia dizendo, hoje a nossa live do GECOM, a gente recebe uma pessoa muito especial, muito querida, uma amiga nossa de longa data, a doutora Kátia Souto, que é médica endocrinologista, metabologista, né, com extensa formação já e com, eu não vou falar muito tempo, né, mas com bastante experiência no tratamento da obesidade, né, Kátia? Trabalha no Hospital Conceição. Eu vou deixar que tu Uhum. te apresente, então, para os nossos convidados aí. Certo, boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite, né? A gente sempre teve uma parceria com o GECOM, assim, eu admiro muito o trabalho deles, né? Então a gente já se conhece há bastante tempo, né? Dos congressos e do trabalho, né, com os pacientes com obesidade grave. E é o que eu gosto de trabalhar, assim. Então, eu trabalho há anos, né, no Conceição há 24 anos com obesidade grave, que vai à cirurgia, né, em pacientes com pré e pós-operatório de cirurgia bariátrica, e no consultório também, né? Então, vendo, revisando os pacientes, né, e esse é o nosso trabalho do dia a dia, né, Motinha? Sim. Tentando ajudar. A gente sabe que a obesidade é uma doença, que as pessoas não escolheram ter obesidade, então Uhum. que a gente tem que tratar com respeito, né? Entendendo que isso realmente não é culpa de ninguém. É. Bacana que tu colocaste isso aí já na nossa introdução, né, Kátia? Uhum. Porque tem um preconceito muito grande com os pacientes obesos, né? Achando que obesidade é uma escolha, que a pessoa não Uhum. quer, né, melhorar, que não quer ficar bem. E não é verdade. A gente sabe que é uma doença multifatorial, né, que acomete aí cerca de um terço da nossa população, né? E de forma grave, por cerca de 20%. E é bem difícil de tratar, né? A gente tem que abordar em todos os aspectos esses pacientes, né? Muito difícil mesmo. Até hoje eu dei aula de obesidade para os alunos ali na Unicinos, né? E aí, então, tentando dizer que a gente não pode ter muito preconceito, que tem que aprender a tratar, a falar com as pessoas com obesidade, perguntar se elas querem que sejam tratados, né? Então, assim, tem que pedir permissão se o paciente realmente quer falar, porque às vezes é uma coisa que dói muito. Já Sim, foram machucados por muitos profissionais de saúde, sim. e a gente sabe de horrores assim que acontecem, né? Então a gente primeiro tirar o preconceito, né? Uhum, Falar que hoje tem tratamento, que é uma doença difícil porque ela é recidivante, né? Ela volta, mesmo que tenha feito a cirurgia bariátrica, que é o tratamento mais eficaz, que a gente sabe que é o mais poderoso, a ferramenta mais uhum, poderosa é a cirurgia da obesidade, mas mesmo assim os pacientes podem ganhar peso e às vezes se sentem mais culpados até quem é operado, achando que nunca mais ia engordar e acaba, ai meu Deus, o que, que aconteceu de errado, né? Não, a cirurgia está perfeita, é que faz parte da uhum. doença. A doença por ela, assim, o nome dela já ela é uma doença crônica recidivante, né? Então a Exato. gente sabe É. disso. E claro que tem né, todos os pacientes podem ter recaído, porque faz parte da doença, né? E o Uhum. que importa é a gente conseguir conduzi-los da melhor forma possível, associando tratamentos, e aí a gente entra no ponto da nossa discussão hoje, né? Porque a gente vem se preocupando, eu, eu como cirurgião, tu como endocrinologista, a gente está vendo uma disseminação muito grande do uso inadequado das canetas Uhum. emagrecedoras, né, cara? Sim. Assim, são ótimas medicações, a gente sabe disso, né? A gente utiliza no consultório, tanto eu quanto tu, Uhum. porque ela tem eficácia, tem indicação, mas não existe fórmula mágica, né? O pessoal acha que tanto a caneta pode ser uma fórmula mágica, ou a cirurgia pode ser uma fórmula mágica. Não é verdade. A gente Uhum. precisa, né? E a utilização dessa caneta ela tem que ser feita de forma com acompanhamento com alguém especializado, né? Então, para poder orientar.
Então, me fala um pouco mais o que que tu tem visto, assim, sobre essa utilização das canetas, É, Kátia. o que a gente tem visto, Desculpa. assim, que realmente são medicamentos, mas eles são medicamentos, eles não são um tratamento estético, né? Ah, vou fazer um tratamento de pele, vou passar um creme que eu compro ali na farmácia sem receita. Então, ainda bem que a Anvisa exigiu a receita médica, porque realmente são medicações que podem causar complicações, né? Existe caso de pancreatite. Eu mesmo já tive um paciente do consultório Uhum, que fez uma pancreatite aguda com Victoza, e até uhum. quando ele foi internar na UTI da Santa Casa, disseram assim: ó, o nome da tua pancreatite se chama Victoza, né? E ele Ah, tinha diabetes, tinha obesidade, não era uma uhum, medicação sem indicação, tipo assim, indiquei porque realmente ele uhum, precisava. Mas realmente são medicações que podem dar complicações. Então o paciente tem que saber, eu vou prescrever uma medicação que pode ter complicações e que eu tenho que saber tratar essas consequências. Não adianta assim, vou lá, compro esse Munjaro paraguaio aí, a tirzepatida. Quem é que é responsável por essa tirzepatida? Ninguém sabe o que tem dentro dessa caneta, né? Então já até uhum, analisaram, viram que tinha testosterona, tem insulina. Eu tive uma paciente que usou essa Mounjaro Paraguai e foi parar na UPA com 20, 34 de glicemia. Ou seja, tinha insulina dentro uhum, daquela mistura braba ali. Então tem tirzepatida? uhum, Deve ter, mas tem outras coisas, impurezas. Então a gente tem que saber que são medicamentos com risco, né? Até esse dia o ministro da Saúde botou no Instagram lá que ele Kátia. ia tentar, que queria que baixasse o preço das canetas e tal, quem sabe um dia colocar isso Uhum, no SUS. E aí eu vi as críticas, né? Por que, que o governo não deixa entrar esse Mounjaro Paraguai? Eu vi o pessoal, as críticas no Instagram, e disse, meu Deus, mas como assim o uhum, Mounjaro Paraguai? Quem é que diz que é bom, né? Quem é que diz que foi avaliado? A Anvisa é um órgão uhum. sério, né? Então a gente tem que acreditar nas instituições do nosso país, né? Então, se o nosso país Ah, exige receita, é porque realmente a receita é para proteger a sua população, né? Então, imagina se tu deixasse, ou se, por exemplo, alguém que fosse fazer cirurgia bariátrica nunca tivesse feito antes, né? A pessoa vai lá e se entrega na mão de, não, uhum, vocês vão num pessoal que está na sociedade, né? Como o GECOM, uhum. de um setor de excelência. Vocês não vão se operar com qualquer um, né? Então, tipo assim, é que nem usar o Mounjaro é banalizar o tratamento da obesidade Per- paraguaio, né? Não o verdadeiro. Né? Então, existem riscos. Então, não é uma O medicação problema é. isenta de risco. Né? A gente tem que saber como tratar essas complicações. É claro que é um hormônio, e tu vai dar um excesso de hormônio que tu já tem, é igual o nosso, GLP-1. Mas assim, tu vai dar um excesso, aí tu vai ter mais náusea, o intestino Ô, pode Moja, trancar, não pode. constipação, né? Tu conseguiste me ouvir, Kátia? Não muito, Agora? agora não. Aham, deu uma falhada. Deu uma trancadinha. Desculpa, eu peço desculpa pro pessoal aí, deve ter dado uma trancadinha. A conversa da Kátia trancou para mim também. Ah, Eu tá. consegui captar a tua mensagem, mas deu uma Uhum. Ah, trancadinha. deve ser a Mas isso faz internet. parte, né? É, faz Não, parte. e live é assim, né? É, Bate-papo ao vivo é assim que acontece. tudo que é ao vivo não foi Mas isso, treinado antes. Kátia, isso é bem importante, assim, eu tenho visto, assim, tem pacientes me relatando, assim, manicure, oferecendo a caneta Uhum. emagrecedora, né? É um horror. Eu fiquei sabendo de um caso, inclusive, de encefalite, né? Grave, Pois é. estava baixado no clínicas Que por horror. uso dessas, atribuir ao uso dessas canetas Sim, porque não regulamentadas, né? imagina, tu não sabe o que está É. injetando e vem com impureza, né? Vem dentro das coisas, o espaço Uhum, na alfândega ali, com de tudo que é jeito, né? É uma loucura, uma uhum. loucura. É. Então, acho Bom, que não é se deve se legal. arriscar, né? E hoje as canetas estão bem mais Mas em conta, né? por outro lado, isso é exatamente o que eu ia dizer. Isso não diminui a utilização dessas canetas, o bom uso das canetas emagrecedoras, da tirzepatida, da semaglutida, que a gente já tem aqui, que são vendidas Uhum. legalmente aqui no Brasil, nas farmácias, e agora a gente tem a genérica brasileira, que vem num É, valor mais em bem conta, mais em conta, bem né? mais em conta. Mas, mas tem que ser, o pessoal tem que entender que ela tem que ser prescrita por um médico qualificado e tem que ser acompanhada a utilização dela, Exato, porque é o não é só acompanhamento é importante, e isso é, aí de ter uma equipe, né, que nem o GECOM tem, uma equipe multidisciplinar, faz uma cirurgia,
fez a cirurgia e nunca mais volta na equipe. Não Não, pode, né? Então, não. todo o atendimento à equipe, a cirurgia é o início, né? Mas tem todo o atendimento da obesidade para sempre, assim, eu diria que é, que nem no SUS a gente é 1 ano e meio, mas não é 1 ano e meio, né? A gente tem que seguir esse paciente para o resto da vida, porque a obesidade não tem cura, a gente já falou antes, né? Tem tratamento, né? Então, que a gente tem que ter certeza, assim, que nem hipertensão, tem cura hipertensão? Não tem. Vai ter que tomar remédio pro resto da vida, vai. Ninguém xinga ninguém por estar tomando remédio. Agora é engraçado que quando o paciente com obesidade procura um remédio para emagrecer, ele mesmo acha que é uma boleta. Eu vou tomar uma Uhum, boleta, ou uhum, a cirurgia, fazer cirurgia parece que é um fracasso. E não é verdade, né? Ele não é, fracassou em nada. A doença é uhum. que é difícil de tratar mesmo, né? Então eu procurei tratamento mais poderoso, procurei remédio, procurou porque precisa. E realmente os remédios estão aí para isso, né? Então não é nada de antigamente que a gente dizia, o paciente está tomando boleta para emagrecer, então todo Uhum. mundo fica criticando porque não acha que é doença, né? É. Acha que é só ir para academia, ficar pulando e fazendo dieta que vai emagrecer. Só que a gente sabe que não é assim, que não é verdade. E é impressionante como tem esse preconceito, inclusive dentro do meio médico, né? Muito Existem dentro do meio médio, isso que é o pior. colegas médicos achando que, assim, não, olha, tratamento de É, obesidade é ridículo. até E criticando não tudo. é. E até criticando a cirurgia mesmo. Mas que horror, vai Acho, fazer cirurgia, que horror. é, a gente tem Não. muito paciente, não querendo categorizar ninguém, nenhuma classe médica nem nada, né? Mas a gente tem pacientes assim que têm problemas, vamos dizer, ortopédicos, daí eles mandam Uhum. emagrecer. Daí, como é que eu vou emagrecer? Ah, não, tem que emagrecer, né? Para fazer uma cirurgia. Mas daí tu vai fazer cirurgia bariátrica para emagrecer? Não, para fazer assim, a Que cirurgia horror. ortopédica pode, mas a bariátrica não. Então, É, tem não, um é, contrassenso aí, é né? um contrassenso. Eu acho que a É. cirurgia bariátrica ou os tratamentos com caneta, seja o que for, é para salvar vidas, né? Uhum, Então, o que a gente quer é ter uma vida com qualidade também, que não adianta também a gente viver mais tempo, mas sem qualidade nenhuma. Então, a qualidade de vida melhora, melhora a artrose, melhora tudo, né? Então, se a obesidade, a indicação é e o paciente quer fazer a cirurgia, faz a cirurgia. Né? E hoje a gente sabe que claro. o Conselho Federal de Medicina já aprovou até com IMC de 30. Então, a pessoa que tem um diabetes, que sabe que pode reverter com cirurgia, por que não fazer, né? Então tem, né, se a gente for comparar assim, o tratamento com as canetas e com a cirurgia, a gente sabe que a cirurgia ainda sai ganhando, né, em termos Uhum, de uhum, percentual de perda de peso, de melhora cardiovascular também. Então, assim, as canetas, na verdade, até eu digo assim que ela é uma imitação, ela tem o mesmo hormônio que a cirurgia vai fazer com que libere mais. Quando uhum. existe reganho de peso, é que durante o tempo que o paciente passa depois da cirurgia, quanto mais tempo, menos aquele GLP-1 está agindo, que é o nosso hormônio do nosso intestino mesmo, que vai dar Sim. saciedade, atrás. Então a gente daí injetando a caneta no paciente pós-bariátrico, ele funciona mega bem, assim. A gente vê que até com doses Uhum, pequenas, os pacientes voltam a sentir, dizem assim, parece que eu operei ontem, né? uhum, Voltei a ter aquela sensação de saciedade que ele já tinha perdido. Então, o que a pessoa tem que pensar, não, eu tenho que continuar o tratamento sempre, né? Aumentou 3, 4 quilos, deu um platô, vamos lá procurar um médico. Hoje a gente tem uhum, recurso. Antigamente a gente não tinha recurso mesmo. E hoje a gente tem uhum. recurso para. Então, a caneta não é contra a cirurgia, os dois são tratamentos aliados, né? Perfeito, é isso. Esse é o ponto, eu acho que é mais importante da nossa conversa de hoje, Kátia. Que assim não Uhum. são tratamentos conflitantes, né? Eles Ou não são inimigos, né? antagônicos, Ou antagônicos. um Um completa o completa o outro. outro. É, É. perfeito. Isso aí. Mas tem mesmo assim, Kátia, assim, claro, tem os pacientes que reganham de peso e reganham peso depois da cirurgia, eles se beneficiam muito, a gente tem visto, assim, também de um resgate com a cirurgia, com o uso das canetas emagrecedoras, tá? E também tem aqueles pacientes que se beneficiam de usar a caneta antes da cirurgia para um preparo Uhum. melhor, né? Os super obesos e tal, com uma esteatose muito grande. E como é que tu tem utilizado assim essa associação Os dessa. pacientes que têm doença associada, né, principalmente sim, tem a apneia do sono, Uhum, tem diabetes, né, então a caneta é extremamente benéfica, né, para esses pacientes, para diminuir risco cardiovascular, e às vezes a gente tem pacientes, por exemplo, no SUS, né, a gente tem pacientes muito, muito, muito obesos, né, que nem uhum, conseguem fazer uma tomografia porque o aparelho não sustenta, por exemplo, 200 quilos, né, então a gente tem pacientes com 200 quilos, então sim. esses pacientes necessitam usar.
E até foi por isso que a gente fez um esforço lá no GHC de fazer um projeto de pesquisa, e esse projeto vai privilegiar os pacientes que estão em fila de espera para cirurgia bariátrica, que a gente tem mortes Uhum. ali na fila, né? Então, Sim. eu digo assim para as pessoas, não esperem muito para fazer a cirurgia ou para fazer o tratamento. A obesidade mata, né? Mata muito, muito mais do que a gente imagina. Às vezes eu pego no consultório os pacientes, eu tô com medo de fazer a cirurgia, tenho medo, mas tem que ter medo da obesidade, né? Então, assim, tem que ter medo da obesidade. A obesidade é uma doença, e às vezes o próprio paciente não entende que ele está doente, que ele está com um processo inflamatório crônico, né? Então, a gente viu até aquela blogueira famosa que fazia umas lives, dizia que não, que Uhum. tinha que se aceitar obesa, foi até Globeleza, botava umas roupas assim, para dizer que achava legal, que ela falava contra a gordofobia, mas ao mesmo tempo depois ela fez uma bariátrica, né? Agora Sim, ela sim. fez, e ela falava mal da Jojo Todinho, que tinha feito a bariátrica, né? Eu falando aqui das famosas, mas E é as... o que as pessoas têm muito preconceito. Não, gente, tem que fazer. Então, assim, acho que a obesidade tem que sempre ser tratada, né? Tem obesidade, tem a doença, tem que tratar. O excesso de adiposidade não é tratar 5 quilos para caber no vestido da formatura, né? Então, a banalização do uso das canetas também é grave, né? O pessoal, quero emagrecer 2, 3 quilos para botar um vestido que eu quero ficar com ele. Esse não é o uso. Nos estudos todos com essas medicações, ninguém usou com IMC de 24, 23. Né? O Uhum. IMC sempre foi o de que a gente trata a obesidade mesmo, Uhum. 27,5 para cima. Não Uhum. tinha paciente magro em nenhum estudo, nem com retatrutida, nem com tirzepatida, nem com semaglutida, nem com liraglutida, muito menos com bieta, lá o oxenatide, que foi o primeiro análogo que Sim, surgiu, né? sim, sim. Então, a gente tem pacientes que tinham doença associada, que tinham obesidade, então Uhum. buscar essas canetas. A gente não sabe o que vai acontecer com esse pessoal mais magro que está usando. Vão perder músculo, vão. A gente não sabe. Né? Então, não É. tem estudo com pessoas magras usando as canetas. Até eu vou aproveitar aqui o comentário de um participante aqui, o Uhum. Rafael comentou, né? O que assusta é o pessoal buscar como um atalho a caneta, né? Achando É. que é um atalho, e não é, né, Kátia? Não é, Ela não mal é. utilizada. Não é mesmo, porque ela vai ter os efeitos colaterais, né? Então, que podem ser até sérios, né? Já tive paciente assim com complicação de colicistite aguda, né? Que é uma perda de peso, às vezes, muito grande, rápida, aí acaba tendo colicistite aguda, e aí as complicações podem acontecer, vai uma Pancreatite. cirurgia, pancreatite, né? Ele forma microcálculos. Então, quanto mais Uhum. rápido for, né? Que tu trate, que tu veja se teve dor abdominal depois de usar a caneta, tem que ir para emergência já, fazer uma ecografia e ver o que está acontecendo. Então não é uma coisa assim, então, toma ali que é que nem tomar água, né? Não é que nem tomar chazinho, né, para emagrecer. Não é, não. Ele é uma medicação, então a gente tem que ter critérios para usar. A gente sabe que tem muita gente que está Uhum. usando sem necessidade, mas o ideal é que tenha necessidade. É. Até Agora, quero. a cirurgia ninguém faz sem necessidade, né? É Essa verdade, é verdade. é bem indicada, né? Então, Pelo, tem critérios, é uma indicação, né? Mas acho que a cirurgia não descarta o uso da caneta depois. Se quiser usar antes, também pode. E fazer a cirurgia, né? Quem está decidido para fazer. Eu gosto muito do resultado da cirurgia bariátrica, né? Eu vejo, assim, milagres acontecendo, né? hum, Todos os dias que eu vejo pós-operatório. E nem entendo por que que tem tanta gente que é contra mesmo, né? Até falando em colegas, assim. uhum, Porque viram uhum. uma complicação, mas a complicação da cirurgia bariátrica é raro. Assim como as complicações das canetas, a gente até vai ver mais, porque tem mais gente usando caneta. Sim, sim, sim. Não, na verdade, assim, claro, o pessoal tem um estigma da cirurgia, eu acho, tá? Eu acho não, assim, a gente percebe que é um estigma das primeiras cirurgias, quando eram Uhum, feitas ainda de forma aberta, né? isso. Que eram pacientes super obesos mesmo, Uhum, né? Tinham IMC, pacientes muito doentes, então era o princípio da cirurgia bariátrica realmente ele foi um pouquinho mais doloroso, né? Ele sim, tinha mais efeitos colaterais, ele tinha mais complicações. Hoje em dia, a cirurgia, de forma minimamente invasiva, ela é tão ou mais segura do que uma cirurgia qualquer, né? Uma cirurgia de vesícula, uma cirurgia de apêndice, às vezes é mais complicada do que uma cirurgia bariátrica, né? sim. Obviamente que esse paciente tem que ser muito bem preparado para uma equipe multidisciplinar, tem que saber É. tudo que vai acontecer com ele, tem que ter a indicação perfeita para fazer a cirurgia, né?
Então eu quero até pedir a participação do pessoal. Eu tenho participado com comentários aqui, né? Que bom, eu tô vendo algumas coisas, O problema é a demora no SUS, do né? Para SUS, chamar, para fazer a cirurgia. Tem razão, é. é A gente tem uma fila enorme enorme. aqui no Rio Grande do Sul, né? Alguns centros têm trabalhado para tentar acelerar o processo aí, mas não tem sido fácil. Até porque é uma questão de política pública, né? É. Tem que entender que a obesidade ela gera um custo muito grande. Ó, a Caroline, que entrou, fez cirurgia há 23 anos com o Dr. Ah, Jorge. que É, maravilha, né? É, tá feliz da salvou minha vida. vida, olha aí, ó. Maravilhoso. É, É isso eu aí. acho que é isso mesmo, a cirurgia salva vidas, né? Assim como e é bem isso, ninguém vai fazer cirurgia bariátrica por estética. Claro que a estética vai ser ajudada, vai ter um ganho estético, óbvio, né? Mas a gente vai para a cirurgia para salvar vida, para ter uma vida melhor, para ter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida nenhuma, né? E É o isso. SUS é, Eu digo sempre para os pacientes assim, a melhor estética é um efeito colateral que a gente gosta, né? É o É, efeito a colateral que a estética, sim, gente quer. depois o pessoal faz plástica, faz tudo, eu adoro, né? E Eu até no SUS também. a gente faz Sou fã. plástica, né? É, sou fã, e ficam maravilhosas. A mulherada, e os homens também vão para plástica, né? Eles vão também, tira o excesso de pele, e eu acho isso maravilhoso, né? Que é qualidade de vida, né? Então, tem pacientes lá que é um milagre mesmo, mesmo no SUS, né? É uma pena É, que demora tanto, realmente demora tanto. A gente tem 15 mil pacientes hoje no Rio Grande do Sul esperando para a primeira consulta com cirurgião bariátrico. meu E a Deus. gente sabe que o Rio Grande do Sul, pelos dados do SUS, né, que é do Sisvan, que é o sistema de Uhum. vigilância, assim, a gente tem 42,6% de pacientes com obesidade no Rio Grande do Sul. É o estado com maior número de obesos do Maior número. Brasil. É, e Hum. Porto Alegre é a segunda capital. Isso com dados do SUS, né, que é dados da APS, Uhum. das unidades básicas de saúde, que eles pesam em média altura. Então é um dado bem real do que o Vigitel é dado telefônico das capitais, então, claro, tem um viés de seleção aí nessas amostras, mas o que a gente Uhum. sabe é que a obesidade está avançando, está aumentando, e a gente tem que fazer alguma coisa. E acho que Claro. até o Ministério da Saúde está olhando isso, né? Uhum. Tanto que no dia que eu chamei lá o primeiro paciente para ser aplicado lá no GHC, né? Vou contar para vocês, assim, uma história Uhum. triste mesmo. A primeira paciente morreu, né? Ela estava na fila e eu chamei ela para usar a caneta e daí o marido disse, não, mas ela faleceu faz tipo 3, 4 semanas. E Meu morreu Deus. por mortalidade cardiovascular, uma paciente de 42 anos com uma amputação já, diabetes de longa data. Então, o que eu digo assim, a obesidade mata, mata sim. Pois é. Ela não teve a chance de fazer a bariátrica dela, porque chegou tarde, né? E Uhum. também não teve a chance, infelizmente, de usar a caneta. Eu queria dar para Uhum. ela a primeira caneta, né? Uhum. Então, eu Ah. fiquei muito arrasada com isso. Hum. Então, o nosso primeiro paciente está usando, recebeu a segunda caneta agora, né? E eu espero que realmente esses 250 pacientes entrem logo, né? O hospital vai Uhum. fazer um esforço de comprar essas canetas, né? É caro, ainda Uhum. é caro, né? Mas eu tenho certeza que daqui 2 anos, que é o período do projeto, vai ser mais barato depois. Sim, Né? Então, sim. quem está aí no SUS, a esperança é que realmente vá ter canetas bem mais em conta. Uhum. E eu espero que mais serviço se credencie, né? Que o SUS, eu penso assim que o governo tinha que pagar melhor a cirurgia bariátrica, né? Fazer Uhum. uma tabela de SUS e que aí todo mundo fizesse, né? Porque a gente tem cirurgiões Uhum. bárbaros. O Rio Uhum. Grande do Sul é muito privilegiado. Eu acho que assim o Brasil, né, é respeitado mundialmente com cirurgiões bariátricos. Eu não tenho medo nenhum de mandar um paciente para cirurgia bariátrica com os cirurgiões que nós temos. Temos cirurgião de ponta, né? Uhum. Fazendo robótica, fazendo tudo. Então, eu acredito muito que a gente vai ter que unir os tratamentos, né? A cirurgia Uhum. bariátrica, oferecer mais cirurgia para quem não tem acesso por convênio. E é Uhum. muito triste esse tratamento ser tão injusto assim, né? Em Uhum. termos de classe social e Uhum. realmente é um tratamento caro ainda hoje, né? Tá certo. Não, concordamos plenamente. Eu até estava me lembrando agora, a paciente falou ali em 23 anos, fez a cirurgia com o Dr. Jorge. O GECOM esse ano faz 29 anos. Que Então bacana, parabéns, que nós estamos espetáculo! na É. estrada há 29 anos. É.
Antes É, de que eu comecei, vocês estão antes. então, antes da doutora Kátia virar É verdade. endocrinologista, Tu já tá? estava operando aí, É, pô. Ai, coisa mas, boa, né? mas então isso é muito legal. A gente tem uma história muito longa já com os nossos pacientes. É. Agora, vários pacientes aqui do Dr. Gabriel também estão acenando aqui, dizendo que estão felizes, que fizeram a cirurgia, né? Ah, tem uma pergunta aqui que a gente já abordou um pouquinho, né? Se tem como Uhum. usar a caneta antes ou junto da Sim. cirurgia ou antes. Sim, que é o Uhum. que a gente falou, né? Que Sim. a gente usa a caneta tanto para preparar o paciente, né? Quanto para o eventual resgate no pós-operatório. Ou Uhum. aqueles pacientes que têm uma doença metabólica um pouco, né, mais avançada, né, Kátia? Às Sim. vezes tem um emagrecimento mais lento, às vezes a gente precisa de uma adjuvância depois da cirurgia, então a gente acaba lançando mão disso aí também. Então, é aquilo que a gente falou, a gente não tem antagonismo dos tratamentos e sim um sinergismo, né? Exato. Exato, é porque se o paciente tem um diabetes muito Uhum, descompensado, coitado do cirurgião, né? Ele não pode, uhum, eu tenho que mandar um paciente bem assim uhum, equilibrado para o cirurgião para poder uhum. fazer uma cirurgia e ter o sucesso que eles têm. Imagina eu mandar um paciente com 300 de glicose para o Molinho Sim. operar, né? Então a gente para preparar, a caneta serve muito bem para isso, né? Eu vou Uhum, baixar essa glicose, vou deixar o paciente um pouco mais magro, né? Diminui, eu reduzo o uhum, fígado para o uhum, cirurgião ter mais tranquilidade de fazer a vídeo. uhum. Então, a gente tem que facilitar o trabalho do cirurgião. Quanto mais magro o paciente for para a cirurgia, melhor. Claro, não vou querer que ele emagreça É, muito, não precisa, porque ele vai fazendo a cirurgia por causa disso, né? Mas a gente vai- tem um preparo melhor. E sim. hoje até assim os anestesistas já nem estão mais tipo assim, tem que parar tantos meses. Se o paciente já estiver acostumado com aquela dose, pode parar uma semana antes da cirurgia e ser Uhum, anestesiado sem uhum, problemas. Então, eles uhum, fazem até ecografia no pré-operatório imediato para ver se ainda uhum, tem coisa no estômago. Mas aí, parando então, se está com medo, para 15 dias, é uhum. tranquilo para fazer qualquer cirurgia, né? Sim. Então, né, para endoscopia, coluna. Então, teve uma fama também, ai que horror, os remédios tem que parar tudo, não sei quantos meses antes, né? Aí o paciente Uhum. engorda depois de fazer. Não precisa parar tanto tempo, né? Então, dá para usar junto, fazer a cirurgia, dá para usar É. depois. Muito legal. E o pessoal pode também participar mais aqui, deixando perguntas, comentários para nós dois aqui, que a gente está nesse bate-papo. Se É, pudesse, eu e a Kátia pode ficava a noite enriquecer, inteira nós vamos conversando. ficar. O assunto é o nosso dia a dia, né? Mas a É gente o gosta nosso de dia a falar, dia. né? É, Né, cara? e é o Mas nosso dia a isso. dia. E assim, eu tinha uma dúvida uma dúvida, né? Eu queria ouvir de ti assim, tu tens algum ponto de corte assim que tu indica mais as canetas para um paciente ou tu indica mais a cirurgia? A gente sabe, todos os estudos de proteção cardiovascular, proteção renal, melhora do metabolismo, desfechos duros, né, como sobrevida, essas coisas, todas, melhora a qualidade de vida. Quase todos os estudos mostram que a cirurgia é muito mais efetiva, né, do que as canetas, Com obviamente. certeza. Mas, claro que as canetas têm seu benefício, principalmente naqueles pacientes, eu imagino também, para emagrecimento, né, nos pacientes que não têm ainda uma indicação clara de cirurgia. O que tu acha sobre isso, assim, Kátia? Eu concordo plenamente, assim, eu acho que todos os pacientes que teriam indicação pelo IMC, pelas doenças associadas, né, teriam indicação de cirurgia. O problema é que o paciente, muitas vezes, ele não quer, né, Não até quer. eu tenho paciente com IMC de 40, né, 40, 45, que está comigo há anos, né, com a nutricionista também, e Uhum, aí, desde a primeira consulta, ai, que tu acha de fazer uma bariátrica? Vai te uhum, ajudar, vai ser isso, faça propaganda toda. Não, eu não uhum, quero, eu quero a caneta. Aí tu dá a caneta, emagrece 10 quilos, depois volta e uhum, vai, aí para, uhum, aí volta, vai. Então eu tô com um que agora foi pro Mounjaro. Tá gastando uma fortuna, né? Porque ele tá usando já 10, 15 miligramas, isso vai sair 3 mil por mês, quase, 3.600 uhum. quase por mês. E aí, mas eu vou ainda vou tentar convencer ele de fazer a cirurgia. Então ele não quer fazer, né? Não quer.
Então, acho que isso é um preconceito e eu acho que também um problema eu diria assim, que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica tem que fazer um marketing, porque as Uhum, canetas têm muito marketing, né? Então, assim, uhum, os laboratórios vão no nosso consultório fazer propaganda, os pacientes têm propaganda da caneta, todo mundo sabe das canetas. Agora, da cirurgia, e eu acho que falta marketing da cirurgia, sabe? Eu falei isso num uhum. congresso também. Eu acho que o que faltou, talvez, nesses anos todos, foi mostrar o quanto a cirurgia é boa. A Sim. cirurgia tem um efeito maior do que as canetas, é tão segura quanto as canetas e ela é muito mais barata. Se tu Uhum, for pensar em termos de custo, mesmo nos Estados Unidos, que a cirurgia é mais cara lá, e todos os estudos mostram isso, né? Que as canetas perdem para a cirurgia. Em uhum, todos os uhum, requisitos, na verdade. E no custo, muito ainda. Né? uhum, O custo é uhum. tão alto que em 2 anos a cirurgia já ganha das canetas. Sim. E aí, por que que o pessoal não faz tanto cirurgia? O que está Uhum, acontecendo, né, com a nossa população como um todo? Não vou falar nem no SUS, porque como eles não têm as canetas também, eles não têm a cirurgia e eles querem fazer a cirurgia. Os do SUS, eu uhum, não tenho dúvida, todos querem, esses 15 mil, se eu botar na mesa cirúrgica, todos querem fazer e eles não têm acesso, né? E os que uhum. têm acesso, que têm convênio, que estão lá no meu consultório, ai, ficam naquela enrolação. E eu acho que o que falta é realmente o marketing, né? Então eles pensam assim, a caneta é melhor. Não, mas não é, né? Esse estigma eu acho que da derrota, talvez, né? Que a cirurgia é tu ter perdido para a obesidade. Eu acho que isso É, aí foi uma isso cultura que se também, uma cultura que se criou criou. e realmente É, isso atrapalha muito, assim. e outra coisa que atrapalha muito é tem que tentar tudo antes da cirurgia. Por quê, Uhum, né? Por que que tem que uhum, tentar tudo? Coitado, se matar lá 2, 3 anos e depois fazer a cirurgia. Por que não já não uhum, fazer direto, né? Se ele tem diabetes, tem outra comorbidade, tu sabe que vai melhorar. Então tem tudo uhum, isso que foi uma cultura que se aprendeu ao longo dos anos. Ah, o critério, era tanto critério para operar uhum, que quando o uhum. cara chegasse já estava não sei quanto tempo. Os convênios também prejudicaram muito, né? Sim, sim, sim. Obrigando esses 2 anos de tratamento clínico. Ah, tu Uhum. sabe que o cara já está 10 anos com tratamento clínico, nunca conseguiu, e aí por que que tem que esperar 2 anos para fazer a cirurgia que o paciente quer fazer? Então, imagina, quem quer fazer já tem um monte de empecilho. E E to, quem está pensando, está em cima do muro, acaba desistindo agora, né? Mas eu vejo todos os assim, pacientes que chegam no consultório já fizeram mais de um tratamento, Jesus. exato, É exato. raríssimo tu Aí eu pego e chegar a vou um. fazer mais outro. É o que eu digo assim, não, tu vai fazer mais outro, milésimo tratamento, não faz sentido, né? Então então tem muita perda de tempo e eu acho que muito preconceito mesmo, né? Com a cirurgia Uhum, também. Assim como tem uhum. preconceito com a obesidade, tem preconceito com a cirurgia. É Mais verdade. até do que com as canetas, né? Muito mais, Uhum. porque as canetas fizeram marketing há anos, né? Elas estão fazendo É, desde lá da saliva do lagarto, que foi a primeira caneta lá que surgiu, sim. até hoje. Fazia um monstro de Gila, botava propaganda, né? A gente ia nos congressos, recebia uma bolsinha com o monstro de Gila desenhado. Então, e os médicos também fizeram a cabeça dos médicos, né? Sim, sim, Tem sim. Se muito o dinheiro poder da envolvido, indústria, né? Muito, o poder muito, da indústria é muito muito. grande, né? E é muito dinheiro envolvido, né? Bilhões. Uhum, Quanto ganharam com essas canetas aí? uhum. Trilhões, isso aí não dá nem para imaginar. É verdade. Eu tenho uma pergunta bem legal aqui da Camila. Uhum. A Camila disse que ela teve reganho de peso e agora está tomando semaglutida, que não está fazendo efeito mesmo com dieta e com a Nutri, academia regular e acompanhamento da endócrino. Isso é algo comum ou tem algum motivo? É Vou algo, deixar para especialista. é algo comum, infelizmente, tem pacientes não respondedores, né? Mesmo a tirzepatida, que é mais potente, tem não respondedores. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é associar medicações, né? Usar Uhum, outro, ver se tem alguma compulsão alimentar, ver se tem alguma coisa que possa ajudar. Então, a gente usa alguma medicação do sistema nervoso central também, né? uhum, Como bupropiona, naltrexona, topiramato. Então, a gente, às vezes, tem que associar. Às vezes a gente usa caneta, mais remédio, mais orlistat, usa tudo junto, é que nem tratamento do diabetes. A gente tem que usar sim, várias medicações para tratar uma única doença, né? Atuando em várias frentes, assim. Por isso que e aí foi bom que ela falou assim, que como a obesidade é difícil de tratar, né? E é culpa do paciente? Não, não é culpa dele. É culpa da lesão que ela tem, das lesões do tecido adiposo. Esse tecido adiposo está trabalhando contra ela e se perpetuando ali.
Então, o que a Uhum. gente tem que fazer é tentar ver ou uma medicação mais poderosa que possa ajudar. Então, Tirese ou Retatrutida, que está chegando aí. Vem o Orforglipron também, que é uma droga oral. Vem muita Uhum. droga nova, né? Então, por isso que eu acho Uhum. que vai cair a patente dessas outras e o custo, com certeza, vai ser muito bom, assim. Eu acho que o SUS Vandemora vai ter as canetas. Então, assim, não tem a cirurgia bariátrica, tem as canetas, vamos botar as canetas. Ou o governo vai dar um jeito de pagar melhor a cirurgia Uhum. bariátrica para mais Uhum. gente fazer. Que eu acho que vai ter sempre clientela para cirurgia bariátrica, não tenho dúvida disso, né? Uhum. Sempre vai ter. A gente teve uma queda expressiva agora, nos últimos tempos, teve uma queda, todo mundo, saiu Sim, de o mundo todos os inteiro. Estados congressos, Unidos, o né? mundo Tudo inteiro, os também. Estados Unidos reduziu horrores o número de cirurgias o ano passado, o ano retrasado já começou. No Brasil, como um todo, reduziu, né? Obviamente, na clínica reflete a mesma coisa, mas agora está voltando, só que os pacientes estão voltando mais doentes, né? Eles estão voltando com um pouco mais de comorbidade, com percentual de gordura corporal aumentada, que é uma coisa assim, provavelmente fez uso inadequado, vamos dizer, de É. tratamentos, né? E é isso, não é fácil, Não, viu, não é Camila? Não fácil. é fácil, a É. Camila, tu montar o tratamento. Cada paciente ele precisa de um tipo de tratamento. Não tem uma fórmula mágica que tu entra, todo mundo entra lá e sai com a mesma fórmula, entendeu? Se o médico, e isso eu falo até acho que num vídeo meu que circula Uhum, na internet, aí no Instagram, que a gente gravou, que foi muito feliz legal. aquele vídeo, porque não tem fórmula igual para todo mundo. Tem pacientes que se beneficiam mais de uma caneta, tem pacientes que se beneficiam muito de um balão intragástrico. Eu tenho uma paciente Exato, maravilhosa, exato. obesa mórbida, assim, Uhum. perdeu 40 quilos com balão, Imagina, ficou olha ótima. eu tenho uma paciente com balão, sucesso também, mas É, ela tá com o balão, tá com a caneta e tá com o remédio também, senhor central. E tudo bem, isso. sabe? Tem, Ela já tem tá no paci... segundo balão e tá feliz da vida, então o que importa é isso, né? Não tinha é, indicação de bariátrica na época, assim, que não, IMC aham, 30, né? aham, Então ela colocou o balão e tá super bem, ah, tá feliz da vida. aham, isso aí. Tem paciente para todos os tratamentos, né? Então, e tem os pacientes que são que realmente não respondem, nos estudos mesmo mostraram, tem paciente que não responde a Sim, semaglutida. E até teve 2% que não respondeu nem a tirzepatida, nem a com toda essa tirzepatida. potência, né? Uhum, Então, vai ter os não respondedores. A culpa é do uhum. paciente? Não, ele não responde ao remédio, pronto, É né? da doença, né? É da doença, do metabolismo daquele paciente, tem até farmacogenoma. Ah, o cara tem uma genética que não responde a esse análogo de GLP-1, vai Uhum, responder talvez a outra medicação. Então, realmente é difícil, a gente tem que, o tratamento vai ser muito individualizado. Vai ter paciente com apneia do sono, aí eu vou dar tirzepatida, vai ter paciente com mais problema de esteatose hepática, eu vou dar sema, vai ter paciente que não gosta de injetável, eu vou dar via oral. Então, o uhum. tratamento no futuro vai ser, cada paciente vai usar um análogo diferente por Isso. motivos N, e vai ter os pacientes que vão ter indicação de cirurgia e usar análogo também, antes ou depois da cirurgia. Vai ter Uhum. paciente que vai responder bem à cirurgia, como na vida, né? Tem paciente que responde muito bem à cirurgia, tu faz a mesma técnica, né, Motinho, no mesmo paciente, um Sim. emagrece tantos quilos e o outro não É. consegue emagrecer tanto, porque é do organismo dele. Não é culpa Até dele, não é culpa do cirurgião, não é culpa, né, é da obesidade mesmo. até um ponto interessante, Kátia, porque a gente faz um planejamento bem Uhum, individualizado assim, para os pacientes, né? Então, uhum, claro, tem todo o preparo do paciente, tem a programação, o tipo de cirurgia que ele vai fazer, que ele vai se beneficiar mais, né? uhum. Isso tudo é discutido com o paciente e discutido entre a equipe Sim. para a gente chegar num. Tem pacientes que a gente faz uma cirurgia mais metabólica, então prolonga a alça bilipancreática, aqueles pacientes que precisam de uma Uhum. potência maior, e tem pacientes que precisam só perder peso, a gente faz uma alça bilipancreática um pouco mais do tamanho normal, vamos dizer. Então tem como organizar isso aí também, né? A gente tem muita Perfeito. cirurgia, tem feito muita cirurgia metabólica, os pacientes que estão usando já mais de uma medicação para o diabetes, que estão com Uhum. dificuldade de controlar o diabetes. Eu tenho vários pacientes que fizeram, eu tenho a paciente mais magra minha, fez com um IMC de 29, tá? Ela usava insulina, ela usava Bacana. mais 3, 4 medicações. Ficou, não vai ficar magra demais, não vai ficar sarcopênica, perder músculo demais.
Não, porque ela vai fazer acompanhamento com a equipe multidisciplinar, ela vai ter meta de proteína, ela vai fazer o acompanhamento com a equipe, e isso a gente vai conduzindo, né, para que ela não tenha esses problemas. Então, isso é bem importante o pessoal entender que não é uma coisa feita assim ao acaso, né? Pelo Não, menos não no GECOM e não não, contigo. não é. Eu Não, tenho uma outra uhum, pergunta aqui, Kátia, até que uhum. eu achei interessante. A Elga pergunta aqui que ela conhece várias pessoas que têm insuficiência adrenal que fizeram cirurgia bariátrica 10, 15 anos atrás. Tem algo que justifica isso? É, a insuficiência adrenal, se tu usar corticoide demais, claro que tu vai ter uma questão mais de obesidade, né? Mas vê que a insuficiência adrenal não impede de fazer a cirurgia, né? Só tu tem que ter Uhum, todos os cuidados de repor o corticoide nesses pacientes por causa do estresse cirúrgico, mas não que tenha a ver assim, tem insuficiência adrenal e por isso que eu fui para bariátrico e- ou eu engordei. Só se, às vezes tem pacientes com insuficiência adrenal que não se sentem tão bem e acabam exagerando, às vezes, na dose de corticoide, né? Acabam usando mais uhum, corticoide para tentar resolver o cansaço, tentar resolver isso. uhum. Mas a gente pode, o que dá para ver é que pode se operar em insuficiência adrenal, eles ficam bem, vão responder bem, né? Como qualquer outro paciente, Sim. assim. O paciente ele pode ter doenças, né, associadas, Pode e a ter maioria doenças, tem. inclusive Só que a doença gente, genética, isso, que a ciência adrenal acaba sendo uma doença genética, autoimune. Eu tive uma paciente, a paciente mais magra que eu mandei para a cirurgia, ela tinha um IMC de 29 e ela tinha um diabetes muito difícil de controlar e ela tinha pancreatite aguda também. Então uhum, ela foi, já tinha ido em outros serviços e tinham negado a cirurgia porque ela era muito magra, 29 de MC, não estava nas diretrizes, né? Ela estava totalmente fora. Eu estava usando remédio uhum, para colesterol, uma menina jovem. E aí acabou que eu, vamos operar isso aí, não tem solução. E aí uhum. acabou que fiz o laudo lá para o juiz e tal, para o convênio pagar, porque ela não tinha Sim. condições de pagar para o primeiro juiz negou. Primeiro juiz disse Uhum, que não tinha, estava fora das indicações, pegou todas as indicações, literatura, e aí disse, não, vamos para outro juiz, então, vou fazer de novo. E ela chorava, e já tinha tido pancreatite aguda, triglicerídeos de 11 uhum, mil, era uma uhum, coisa, eu disse, não, tem uma coisa genética, mas eu uhum, não sabia bem o que que era. No fim das contas, a cardiologista dela, que ela já tinha um cardio, né, porque o colesterol ela é uhum, imenso também, e aí ele fez um teste genético, ele ganhou lá, é uma pesquisadora que tem ali no Moinhos, e ela tinha um teste genético, ela fez, ela tinha uma lipodistrofia do tipo 3. Então era uma paciente com lipodistrofia. Fez a bariátrica, não emagreceu muito, né? Ficou com IMC de 20, era 29, ficou em 26, 25. uhum, uhum, E nunca mais ela teve pancreatite. Os triglicerídeos caíram. Ela teve um filho depois dessa cirurgia bariátrica, né? Ela conseguiu ah, engravidar, né? Hoje ela não entrou em remissão do diabetes, né? Voltou o diabetes e tal. uhum, Mas assim, ela ficou um tempo sem ter diabetes, conseguiu engravidar, teve o filho que ela tanto queria. Então, uhum, assim, se a gente tivesse respeitado as diretrizes, não, só pode operar com IMC maior que 40, maior que 35. Essa paciente talvez tivesse morrido, né? uhum, Pelas complicações, tinha uma doença genética, então se pode sim mandar para cirurgia. E não essa aí não adiantaria eu usar caneta, tá? uhum, Mesmo com uhum. IMC de 29. Então a gente tem que ter bom senso, né? Eu fui corajosa na indicação, realmente. Fui. Acho que a maioria dos meus colegas não teria indicado. Tu E eu é disse, eu vou indicar corajosa. porque eu sei que vai melhorar. E tiro e queda, acertei em cheio, né? Até levei o Sim. caso dela, Pro pedir permissão congresso. no Congresso, um tema Eu livre. me É. lembro, eu me lembro, eu me É. lembro. Não, ótimo. Isso mostra que, claro, a gente tem que procurar os especialistas, né? Os pacientes têm que procurar a ajuda de pessoas que têm já experiência no tratamento da obesidade, longa experiência no tratamento da obesidade, para poder fazer o melhor tratamento, né? Porque não tem uma fórmula mágica. Não. Isso que é o mais. E a gente tem pacientes fora da curva, né? A gente tem Tem, pacientes que não. totalmente fora. E aí, o que que tu vai fazer? É o Exato. teu feeling como médico, como a tua experiência, que tu vai ter que sentir, esse paciente vai ser melhor, que nem tu quando tu escolhe a técnica pro Uhum, teu paciente, uhum, discute com ele, claro, uhum, uma decisão uhum, compartilhada. uhum. Mas isso é muito legal, assim, acho que a medicina é legal por causa disso, né? Porque Sim, cada paciente é um universo completamente diferente e a gente tem que se situar, né? isso. Migrar nesses E, universos ali. e isso a IA não consegue fazer o que a gente faz ainda, Não, né? isso a IA não vai Ainda. conseguir fazer, né? Vai alucinar ali, a Esse, IA vai esse alucinar. feeling, esse feeling de analisar É, essas coisas todas, né? É, isso aí realmente é difícil.
Muito bem, vamos ver se a gente tem mais alguma pergunta aqui. Aham. Tem uma pergunta aqui que foi feita antes aqui, o uso da caneta perde massa muscular. Qualquer emagrecimento tu vai perder massa muscular. O que o análogo tu não pode fazer é parar de comer proteína, né? Então, o análogo realmente tu vai ter uma perda ali, cada quilo ali, tu vai ter uns 25% de perda de massa magra. Uhum, Só que quando até tem estudos mostrando que quando eles foram analisar a massa magra, eles viram que a função muscular melhorava com os análogos. Tu tinha, uhum, porque o músculo também tem miofibrilas ali, tu acaba tendo uhum, tecido adiposo intermuscular. E aí esse tecido adiposo vai cair, aí parece na bioimpedância que também caiu a massa magra. Mas o que a gente tem que dizer, que aí tem que ir na nutricionista, fazer uma dieta rica em proteína, porque senão até as nutricionistas já dizem, né? Primeiro começa a comer pela proteína, parece a cirurgia bariátrica, uhum, igual. Então a uhum, dieta da uhum, cirurgia bariátrica serve muito bem para os análogos, né? Então a gente tem que comer proteína, evitar a náusea, né? Comer pouquinho, não uhum, exagerar, comer devagar, mastigar devagar. Eu estava uhum. vendo ali a fono de vocês, É, a a Marley, Margarita tá ali. a Então, Barbie. assim, que realmente tem que ensinar os pacientes a mastigar, a sentir o sabor das coisas. Então, com análogo é a mesma coisa, né? Ele vai lentificar o esvaziamento gástrico, então a pessoa precisa aprender a comer de novo. Então, Uhum, tudo isso a gente tem que explicar. Vai perder massa muscular, infelizmente vai perder um pouco, mas se o paciente fizer musculação, porque por isso que não adianta, né? Vou usar análogo e vou ficar em casa uhum, deitado, né? uhum. Vendo Netflix. Não, não vai dar certo isso aí. Então tem que usar caneta, mas vai para ter que ir para academia, Sim, obrigatório. Né? Então a sim. gente tenta fazer musculação, a cirurgia bariátrica também vai perder músculo? Vai. Aí a gente tem que pegar e mandar o paciente para academia, vamos lá, mudar de vida, né? Então é uma mudança mesmo, né? Tem que Isso. planejar essa mudança. É o que a gente faz com os pacientes, né? A gente faz sempre uma bioimpedância basal ali, Uhum. e É, aí a vocês têm. gente tem um controle rígido com bioimpedâncias sequenciais Muito depois ali bom, para a gente ver como é que está a massa magra do paciente, muito né? bom. O ideal é a troca. A maioria dos nossos pacientes tem trocado massa, né? Tem É, trocado, eles até perdem um melhora a pouquinho o função inicial e muscular. depois É, melhora a função trocando a massa. acaba até funcionando melhor, né? Então, Mas até. isso, claro, isso é graças ao acompanhamento multidisciplinar, que é fundamental em qualquer tratamento de obesidade, né? Porque tu tem a orientação da Nutri ali, dando, né? Tu tem que ter a suplementação de vitamina e as pessoas acham que às vezes usando o Monjaro não precisa suplementar vitamina, e às vezes Ah, é. precisam, Precisa, tá? muitas Então, vezes precisa. Porque é, ele tira até a sede, até a água. Eu mando tomar. Não, tem que levar ali, fica com a garrafa controlando, porque até essas medicações eles tiram a sede também. Então o ai, paciente não toma água, ele ainda tira a fome, tira a sede. aham. Então o paciente tem que tomar água. Aí tranca todo o intestino, né? Já tem paciente com fecaloma, com obstrução intestinal, né? Já está descrito na literatura Tá, tá. alguns casos, É. né? E, Então e, a e gente tem que se assim, preocupar com isso. e outra coisa, assim, se tu tem uma alimentação ruim, né, rica em carboidrato, né, que te levou à obesidade, tu acha que tu, fazendo o uso da injeção e comendo menos da mesma dieta, tu não vai ficar bem, tu não vai ficar Não saudável. vai. É isso que a gente está tentando, né, que a Kátia estava falando, vai ter uma perda muscular muito mais acelerada. E Muito se mais. tu não ingerir, se o paciente não ingere proteína suficiente, mesmo indo na academia, ele Não não fica adianta. saudável, não adianta, porque tu vai queimar a própria proteína do músculo Uhum. para fazer energia, né? Então, isso precisa um acompanhamento de uma equipe Precisa, especializada, não precisa adianta. de uma equipe, multidisciplinar, do educador físico, né, de tudo, de uma fono para ensinar a mastigar, de uma, né, nutricionista, com certeza, eu digo assim, a De, gente de precisa uma boa estar, tem endócrina para auxílio, cuidar a parte tem que toda estar, tem que nutricional ter, a intestinal. gente tem que ter ajuda, né, e o paciente se sentir que não está sozinho nessa jornada, porque é uma jornada, e é uma jornada de sacrifício, é difícil, muito difícil. Uhum, uhum, é verdade. Ah, legal. Vamos ver se a gente tem mais alguma perguntinha aqui. Tem vários comentários, corações aqui, né? O pessoal que fez cirurgia lá no GECOM tá em peso aí. A gente chegou Ai, a coisa 100, boa, é muito 100 legal pessoas isso. ao vivo aqui, ó. 100 pessoas agora ao vivo Muito bom. Muito legal. O que que tu deixaria assim? O que que tu
tu deixaria de recado, vamos dizer assim, Kátia, para o É, pessoal aí eu estava que tá agora na dúvida? Eu estava agora vendo isso e me lembrando de uma paciente que eu vi hoje de manhã, né? Hoje de manhã eu atendi ela, lá no Conceição de manhã, eu atendo lá. Uhum, E aí ela chegou e tinha feito a cirurgia faz 3 meses, né? Ela fez uhum, um bypass e fizeram até por vídeo lá no Conceição. Então, uhum, felicidade é pouco para dizer, né? Ela entrou com o sorriso aqui nas orelhas, né? 3 meses só. Emagreceu ali uns 10, 15 quilos, uma coisa assim. E aí ela é professora de dança. E ela dizia assim, doutora, eu não conseguia mais dançar. Eu dou aula de dança. Né? E ela é professora de dança mesmo. Daí ela dava diferente. aula sentada, né? E, tipo, mandava. E ela disse, eu tô dançando horrores, eu tô adorando meu novo corpo, eu tô assim, ela tava se amando, né? E a gente fica muito feliz, a gente chega a ficar emocionado, né? Vendo as que ela, aqui, sim, ela floresceu, né? Eu Uhum. me lembro dela na primeira consulta triste, né? Hoje ela veio toda colorida, ela veio outra pessoa. Eu disse, não, tu já tá outra pessoa, né? E aí anotei o peso dela, examinei e tal. Então, assim, é felicidade geral. Então, é o que a gente gostaria que todos os pacientes sentissem, né? Isso é Uma, muito uma bacana, né? Essa transformação. transformação. Uhum. É. Tanto é que o nosso protocolo no GECOM se chama transformação, né? Ai, que legal! É, Muito bom, excelente, o porque é nome bem foi isso. dado, o nome foi dado pelos próprios pacientes, né? Eles que Que escolheram. bacana. É, É, porque é bem isso, né? O que os pacientes falam. Então, assim, quando eu vi aquela professora de dança, eu disse, meu Deus, ela veio é. praticamente dançando no corredor do Conceição, assim, feliz, feliz demais. Então, Olha, e é o que a gente gostaria, né? A Renata Cristina está aqui agora, disse que foi a melhor escolha da vida dela. Ela está com o nenê pequeno agora, tentava engravidar, Ah, não isso conseguia é uma maravilha, engravidar né? antes, É. né? Fez a cirurgia, até engravidou um pouco antes do Sim, recomendado, né, mas a Renata? gente não fica bravo, né? Quase matou o Pode. cirurgião do coração, mas tudo bem. Não, Teve a Margarete também aqui, tá Ai, que aqui, legal. É, querida. porque a gestação pós-bariátrica, assim, é outro departamento. É uma coisa linda mesmo, né? Eu fico muito feliz quando as pacientes engravidam depois da cirurgia. Porque É lindo. eu já cuidei muito lá. Eu trabalhava no Fêmea, agora eu vou sair por causa dessa história das canetas, mas eu trabalhava com gestação de alto risco, e aí a gente via o sacrifício que é engravidar com obesidade, né? É. O quanto é difícil com diabetes gestacional. Então, as pacientes fazem diabetes na gestação, é risco para o neném, é risco para a mãe, né? Uhum. Então, como é melhor engravidar depois da bariátrica? Muito Uhum. melhor. Não, sim, algumas não conseguem engravidar com a E ainda obesidade, por né? cima tem a infertilidade, né? Que a Tem a obesidade causa. infertilidade, né? Ovários policísticos e toda esse efeito endocrinológico, né, É, muito que tem sério. nos pacientes. Mas legal, olha, que bacana. Tem muitos pacientes aqui agora dando os depoimentos. A Renata É. ficou nervosa, mas eu fico feliz com a gestação, tá? De parabéns, eu Sim, disse. muito Tem legal. outra É. paciente minha agora também, lá na Uhum. Serra, que aprontou, né? Gratidão. E engravidou também, e eu assim, e é uma coisa que eu pego pesado nelas, assim, Sim, olha, tem é que ter porque elas não método estão contraceptivo. elas não estão preparadas, né, para fertilidade, né? Porque achavam que não engravidavam mesmo, E então e aí a, faz a cirurgia, pimba. Isso, e aumenta a libido e tudo. Eu digo, não, mas É doutor, não tem problema, não, melhor. Eu não vou não engravidar, né? interessa. Eu não vou engravidar, não, vai sim. Vai. E às É, vezes até de gêmeos, né? A gente teve uma é, que estava engordando de novo. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? A minha barriga está crescendo. E no fim era uma gestação gemelar. Né? Então ó, foi muito ó, legal. ó, a Muito Renata aqui, ó, legal. engravidou só 5 quilos na gestação, foi Olha tudo aí que ótimo, bebê maravilha, né? linda, 3 meses, tá uma princesa. Eu vi Que fotos bom, esses dias aí. parabéns. É coisa Tá, boa, né? tá É me muito devendo uma legal. visita, Renata, uma visita com a bebê, Com o inclusive. neném, assim, tem que tirar É. foto daí com o neném. A Cissa se arrependeu de não ter feito antes. Ela ficou me Ah, é cozinhando muito verdade. tempo também. Essa é outra aqui que às É. vezes tá me devendo uma visita também, Cissa. O único Na live arrependimento vocês é esse. aparecem, agora tem que aparecer no consultório. Até porque eu digo sempre para elas assim, olha, isso aqui é pior que casamento. Casamento vocês podem separar, mas de mim É, não. eles não têm divórcio, né? Do cirurgião não E tem elas são divórcio. testemunhas aqui na live, né? Que elas sabem que eu falo isso mesmo, Tá né? certo, é verdade. É E tem verdade. mais uma última pergunta aqui que foi sobre cirurgia robótica também, que eu achei legal. Uhum.
que a cirurgia robótica descomplicou um pouco agora, e para quem está chegando agora, que não ouviu desde o começo da live, essa live vai ficar gravada no Instagram do GECOM, tá? Então, quem quiser pode assistir depois. Mas a robótica, a cirurgia robótica, ela é uma tecnologia que ela vem somar ainda mais no tratamento dos pacientes. Porque qual é a grande diferença da robótica? A robótica ela nos dá mais precisão, né? Ela nos dá uma realidade aumentada, a gente consegue enxergar as coisas, os órgãos todos em 3 dimensões, com uma claridade, assim, com uma clareza muito maior, e a gente tem uma precisão milimétrica nas pinças, né? Porque as pinças elas têm articulação de punho lá na pontinha. Então o paciente obeso, quando a gente está fazendo uma cirurgia bariátrica, tem determinados momentos da cirurgia que a gente está trabalhando como se fosse num túnelzinho, assim. Claro, quanto mais obeso o paciente, mais difícil é. Mas isso. E a cirurgia robótica ela nos dá essa possibilidade de fazer isso com mais tranquilidade, com mais conforto para o cirurgião e para o paciente. Então, os pacientes também, eles têm menos dor pós-operatória, né? Tem um pouco mais de segurança em relação à cirurgia de vídeo. Claro que a cirurgia de vídeo ainda é muito segura, a gente não Hum. realiza mais cirurgia aberta há muitos anos lá no GECOM. Todas as nossas cirurgias são É. minimamente invasivas, ou por vídeo ou por robô. Tá? Claro, e ainda o robô atualmente não tem cobertura dos convênios, então tem um custo a mais para o paciente, né? Enquanto que a cirurgia videolaparoscópica ela já está amplamente difundida e ela é coberta pelos convênios. Mas é só para fazer um adendo, não deixar o espectador aí sem as respostas, né? Bem legal, Kátia. O É. que tu quer dizer mais para eles aí, Kátia? Nós estamos chegando no final da nossa live, nós temos É. 4 minutos. Não, eu acho que com as técnicas que tem hoje, como o doutor Motinho estava falando, assim, de técnica de robótica, de videolaparoscopia, a gente ainda no SUS ainda faz aberta, né, para pacientes muito grandes, então a gente não tem Uhum, material para todos, né? E uhum, a diferença da recuperação, assim, eu que vejo aberta ainda para fechada, para cirurgia de vídeo. Imagina a robótica que eu não vi, né? Mas deve ser é, uma maravilha, assim, né? Então a diferença é impressionante, assim, de hérnias de parede, né? Então, dos pacientes assim com cirurgia aberta, eles fazem muito seroma, né? Que é aquele juntar líquido na cicatriz. uhum, Então é bem complicado, mas é o que a gente tem no momento, né? Então a gente acaba fazendo, né? Claro, às vezes o paciente se recusa, não quero fazer uhum, aberta e tal, e a gente respeita a decisão. Então, aí eles vão ter que ficar esperando até ter um material uhum, melhor ou eles emagrecerem para poder fazer uhum. uma cirurgia por videolaparoscopia. Que ainda bem que a É, gente tem um cirurgião agora que faz lá, porque antes a sim. gente tinha um cirurgião que não fazia por vídeo de jeito nenhum, só fazia Conhe... aberto. Conheço o nosso amigo, Nosso amigo, que nosso se foi amigo de. aposentado do Conceição agora. É. Não, queridão, ele É fez um queridão, história, ele é uma, ele foi o sim, primeiro bariátrico ali no hospital, né? é, Imagina, eu nem tinha me formado em medicina, ele já em 85 estava fazendo cirurgia naqueles pacientes enormes, assim, ele sim, não sim, tinha o que sim, sim, fazer, né? Que nem tu falasse antes, eram é, pacientes que iam para bariátrica, era só o uhum, paciente que não tinha mais o que fazer, era tipo é. uma fase terminal da obesidade, assim, né? Muito triste. Exatamente, né? Foi assim que começou e aí depois a gente foi criando critérios. Hoje Foi só indo, né? só para lembrar, né? Os pacientes também, os pacientes com um IMC acima de 40, eles têm indicação de cirurgia bariátrica. Pacientes com IMC acima de 35, com alguma comorbidade associada à obesidade, também tem indicação de cirurgia bariátrica. E mais recentemente, mais recente, É. nem é tão recente, faz mais de 7 anos que a gente tem aprovação no Conselho Federal de Medicina, né, cara? De Mas não está acima no de rol da 30, né? ANS ainda. A É, gente tem, já é aprovado, é legal para o médico fazer cirurgia metabólica em pacientes com IMC acima de de 30, 30. tá? Então, pacientes com doença metabólica, diabetes de difícil controle, né? Conforme a gente foi conversando nessa live, os exemplos da Cátia, Com eles IMC de também têm 29, né? A indicação gente de fazer a fez. cirurgia metabólica, não para a perda de peso em si, mas Sim, sim não pela, era para pela perda de melhora peso. da doença, né? Uhum. Então, isso é bem importante. Eu quero deixar um recadinho final aqui, assim, para quem não nos segue ainda, né? Segue o GECOM lá, gecom.med, segue a doutora Kátia também, né? O Instagram da Uhum. Kátia. Qual é que é o teu Instagram, Kátia? É Kátia Pirsolto. Isso, Kátia Pirsolto, né?
Hum. Ou pode me seguir também, arroba Dr. Marcos Motim Marcos, é ao contrário meu, tem o Dr. Gabriel, o Dr. Jorge, Uhum. toda a equipe do GECOM, tem a Cibele, nossa nutricionista, a Marleia, nossa fono, né, a gente tem a Ângela, nossa A Físia. fisioterapeuta, O pessoal é a maravilhoso aí. Nicole, a nossa psicóloga querida que está aí também, né? Então, E a Débora também. A Débora está se Tá aposentando, né? aposentando. Ai, não. Ela tá com um pezinho, ela é também o GECOM, né? Ela é do GECOM, sim, Ela é sim, ela ela é o GECOM. eternamente será do GECOM, mas Sempre é. ela tá com um Ela é pezinho para ótima. fora da clínica. Ela tá Tá. fazendo menos atendimentos agora, mais focada em alguns casos só, e quem está Uhum. tocando a maior parte deles A é a Nicole. Nicole. E a A Nicole, Cibele também, né? A Cibele. isso, sim, sim, a Sibeli eu falei. Então tá, gente, eu agradeço muito, Kátia, de coração, a tua Eu que presença agradeço a aqui. participação. Foi um papo Perfeito. maravilhoso. Eu, por mim, eu ficava a noite inteira, mas a gente tem que encerrar porque tem o limite É, de 1 hora aqui. Obrigado a ok. Muito todos. Me obrigada, eu que sigam lá agradeço. nas Obrigada a redes todos. e a live vai ficar gravada. Então, quem perdeu um pedacinho, quiser mandar para alguém, quiser assistir de novo, entra no Instagram do GECOM e segue lá. Um abração a todos aí, uma boa Outro. noite. Boa noite para todos. Tchau.